Quando o céu se abre e as profecias se revelam, é como se Deus nos enviasse um bilhete de amor em meio à tempestade. Padre Pio, esse santo que carregou as chagas de Cristo, viu além do tempo o que aconteceria em nossos dias. O que ele presenciou em suas visões está se cumprindo agora, diante de nossos olhos, enquanto você lê estas palavras. Sim, você que está com o coração apertado, com contas para pagar, com dores que os médicos não explicam, com a família se desfazendo, não é por acaso que esta mensagem chegou até você neste exato momento. O mundo treme, as nações se agitam e a escuridão parece avançar. Mas em meio a tudo isso, Deus está separando seus filhos para uma proteção especial. Esta profecia de Padre Pio não é para causar medo, mas para preparar seu coração para o maior derramamento de graça já visto na terra. Quando o santo disse que o mundo caminha para um grande cataclismo, ele também revelou que haveria uma intervenção divina extraordinária para aqueles que estivessem atentos aos sinais. No arquivo fixado, você encontrará a oração poderosa que Padre Pio ensinou para os momentos de desespero. Se seu coração sente que precisa dessa proteção, escreva "Estou preparado" e receba essa bênção agora mesmo. As lágrimas que você tem derramado em segredo, aquelas dores que ninguém vê, o desespero de não saber como será o amanhã, tudo isso foi previsto por Padre Pio. Mas também foi prevista a sua libertação. Quando ele falou sobre tempos de grande purificação, também prometeu que Deus não abandonaria seus filhos fiéis. O caminho pode parecer escuro agora, mas a luz está prestes a surgir de forma avassaladora em sua vida. Sei que você já tentou de tudo, já orou, já buscou, já implorou por um milagre. Talvez esteja cansado de esperar. Deixe nos comentários: "Eu acredito", se apesar de tudo, seu coração ainda guarda uma fagulha de esperança. Enquanto o mundo se agita com guerras, desastres e confusão, existe um plano divino sendo tecido nos bastidores do céu, especialmente para você. Padre Pio viu este tempo e derramou lágrimas pelos sofrimentos que viriam, mas também sorriu ao ver como Deus transformaria as maiores dores em testemunhos de poder. Você está sendo preparado para algo extraordinário. A profecia não fala apenas de dificuldades, mas da maior manifestação de amor divino já vista. Se você sente em seu coração que esta mensagem é para a sua vida, comente: "Estou atento aos sinais", e prepare-se para receber a revelação completa do que Deus tem guardado para você nestes tempos. Em seus últimos dias de vida, Padre Pio alertou sobre um período de 3 dias de escuridão que viria sobre o mundo. Muitos interpretam isso literalmente, mas a verdadeira escuridão já está entre nós, na depressão que consome almas, na falta de recursos que sufoca famílias, nas doenças que desafiam a medicina, nos relacionamentos despedaçados. Você sente essa escuridão tocando sua vida? Se sim, precisa ouvir o restante desta revelação, pois o mais importante não é a escuridão, mas a luz extraordinária que vem depois dela. Quando Padre Pio recebia os fiéis em San Giovanni Rotondo, muitos chegavam desesperados, como você talvez esteja agora. Corações partidos, corpos doentes, bolsos vazios. O santo olhava nos olhos dessas pessoas e frequentemente dizia: "A bênção está a caminho, mas a fé precisa vir antes do milagre." E então, inexplicavelmente, vidas eram transformadas. O mesmo poder que operava através dele está disponível agora para você. Não é coincidência que esta mensagem tenha chegado até você hoje. É um chamado divino. Os estudiosos da vida de Padre Pio descobriram recentemente escritos guardados por décadas, onde ele detalhava uma visão específica para o tempo em que vivemos. Ele viu um grande caos mundial, seguido por uma intervenção divina nunca antes vista. E o mais impressionante, ele mencionou que Deus levantaria pessoas comuns, aparentemente sem importância aos olhos do mundo, para serem canais de milagres extraordinários.
pessoas exatamente como você. A profecia de Padre Pio se cumpre agora, e você foi escolhido para não apenas testemunhar, mas para fazer parte deste movimento divino. O sofrimento que você enfrenta não é o capítulo final da sua história. É apenas a preparação para o maior milagre da sua vida. Vamos descobrir juntos como esta profecia está se desenrolando agora. E, mais importante, como ela vai transformar completamente sua existência nos próximos dias. O frio que se sente na alma quando tudo parece perdido é o mesmo que Padre Pio descreveu em suas visões sobre nossos tempos. Porém, ele também viu o fogo divino que viria para aquecer esses corações gelados pelo desespero. Quando tudo parecer mais escuro, é porque a aurora está prestes a romper em sua vida. Se você está enfrentando a noite mais escura da sua alma, saiba que foi precisamente para você que esta mensagem foi preservada. A maioria das pessoas lerá sobre esta profecia e seguirá adiante, sem perceber o tesouro espiritual que está diante delas. Mas você, que chegou até aqui, foi atraído por algo maior que si mesmo. É como se uma mão invisível tivesse guiado seus olhos até estas palavras. Isso porque seu nome já estava no coração de Deus quando Padre Pio recebeu estas revelações. Ele viu seu rosto, sua dor, suas lágrimas e viu também sua vitória. Por séculos, as profecias de Padre Pio permaneceram parcialmente veladas, reveladas apenas para alguns. Muitos conhecem apenas fragmentos do que ele realmente viu. Mas agora, quando o mundo mais precisa, o véu está sendo removido. E não é coincidência que você esteja lendo isso exatamente agora. Seu coração estava preparado para este encontro divino. Suas dores, suas lutas, seus medos, tudo isso criou em você um espaço para receber esta revelação que vai mudar completamente seu destino. Quando Padre Pio falava sobre os últimos tempos, ele não se referia apenas às catástrofes e dificuldades. Ele também viu uma onda de milagres que varreria a terra, alcançando primeiro aqueles cujos corações estivessem abertos e receptivos. E quando ele olhou através do tempo, viu pessoas como você, com o coração dilacerado pela dor, mas ainda assim sustentando uma pequena chama de fé. É essa pequena chama que agora será transformada em um incêndio de bênçãos. Cada batida do seu coração neste momento é uma confirmação de que você não chegou até aqui por acaso. A profecia de Padre Pio está se cumprindo em tempo real e você é parte dela. As notícias mostram o caos, a confusão, o desespero, exatamente como ele previu. Mas o que as notícias não mostram é o movimento divino que está acontecendo nos bastidores, preparando para você um milagre que vai deixar todos ao seu redor maravilhados com o poder de Deus. A verdade é que estamos vivendo os dias que Padre Pio viu em suas visões místicas, dias de purificação, dias de separação entre aqueles que escolhem a luz e aqueles que se entregam à escuridão. Não é por acaso que suas dificuldades parecem ter se intensificado ultimamente. É parte do processo de refinamento, como o ouro que precisa passar pelo fogo para revelar seu verdadeiro valor. E você, meu amigo, é mais precioso que o ouro mais puro aos olhos de Deus. A cada dia, milhares de pessoas em todo o mundo relatam fenômenos inexplicáveis, coincidências divinas e intervenções sobrenaturais em suas vidas. São os primeiros sinais do que Padre Pio chamou de grande manifestação da misericórdia divina. Uma onda de graça está se formando, e você foi posicionado estrategicamente para ser um dos primeiros a ser alcançado por ela. Tudo o que você precisa fazer é abrir seu coração e prepará-lo para receber. A profecia está viva, pulsando, se desenrolando ao nosso redor. E agora ela vai tocar sua vida de uma forma que você jamais imaginou ser possível. Prepare-se para entrar no primeiro capítulo desta revelação extraordinária, onde descobriremos exatamente o que Padre Pio viu para nossos dias e, mais importante,
o que ele viu especificamente para sua vida. O mundo pode estar em perigo, mas você, meu amigo, está nas mãos de Deus, e não há lugar mais seguro para se estar quando as tempestades rugem ao redor. É hora de conhecer a profecia completa e seu papel nela. É hora de seu milagre. Quando o Padre Pio recebeu as visões sobre os tempos em que vivemos hoje, ele tremia, não pelo medo do que viu, mas pela intensidade do amor divino que seria derramado sobre a terra. Em seus escritos mais íntimos, ele descreveu um período onde a escuridão pareceria dominar todos os aspectos da vida humana. Exatamente o que vemos agora, com famílias despedaçadas, doenças inexplicáveis, crises financeiras devastadoras e um vazio existencial que consome as almas. Esta escuridão, porém, não é o fim da história. É apenas o contraste necessário para que a luz divina brilhe com mais força. Padre Pio viu que, quanto mais densa fosse a escuridão, mais resplandecente seria a manifestação da glória de Deus. E você, que está lendo estas palavras com o coração pesado, precisa entender que suas dores não são punição, são preparação. Imagine um campo sendo arado. A terra é rasgada, revirada, exposta. Parece destruição, mas é apenas o preparo necessário para a semeadura. As lágrimas que você tem derramado em segredo, aquelas noites em que o travesseiro foi seu único confidente, os momentos em que você se perguntou se Deus ainda se importa, tudo isso tem sido o arado divino, preparando o solo da sua alma para uma colheita abundante. Escreva: meu coração está preparado, se você sente que, apesar da dor, algo dentro de você ainda espera por dias melhores. As visões de Padre Pio revelaram que nos tempos finais, antes da grande manifestação divina, as pessoas enfrentariam provações personalizadas, desafios específicos que tocariam exatamente nos pontos mais sensíveis de cada coração. Para alguns, seria a saúde. Para outros, relacionamentos. Para muitos, a segurança financeira. Ele viu pessoas chorando diante de contas que não podiam pagar, orações partidos por traições, corpos consumidos por doenças que os médicos não conseguiam explicar. Não é exatamente o que está acontecendo agora? Não é precisamente o que você tem enfrentado. Esta não é uma coincidência comum, é uma confirmação divina de que você está alinhado com o tempo profético. Suas lutas não são aleatórias. São parte de um plano maior, um plano de redenção e restauração que vai surpreender até os mais céticos. Padre Pio frequentemente falava sobre a noite escura da alma. Aquele período onde Deus parece silencioso, distante, como se tivesse se esquecido de nós. Mas ele explicava que esse aparente silêncio não era abandono, e sim preparação. Como um pai que solta momentaneamente as mãos do filho que está aprendendo a andar, não para vê-lo cair, mas para vê-lo descobrir sua própria força. Se você está nessa noite escura, saiba que o amanhecer está mais próximo do que imagina. Declare em voz alta: a noite pode durar, mas a alegria vem ao amanhecer, e sinta como essas palavras reverberam no reino espiritual. Em um dos momentos mais profundos de suas revelações, Padre Pio viu uma cena que o fez chorar de emoção. Ele viu pessoas comuns que haviam passado por sofrimentos extraordinários, sendo repentinamente visitadas por uma onda de milagres tão intensos que transformariam não apenas suas vidas, mas as vidas de todos ao seu redor. Ele viu contas sendo pagas de maneiras inexplicáveis. Viu relacionamentos destruídos sendo restaurados da noite para o dia. Viu doenças declaradas incuráveis desaparecendo sem deixar vestígios. E o mais impressionante, ele viu que esses milagres aconteceriam principalmente com pessoas que, aos olhos do mundo, pareciam insignificantes, esquecidas, mas que haviam mantido acesa uma pequena chama de fé, mesmo quando tudo indicava que deveriam desistir. Pessoas exatamente como você. Se algo dentro do seu coração ressoa com essa descrição,
Não é coincidência. É o Espírito Santo confirmando que você está entre os escolhidos para essa manifestação especial da graça divina. Comente: eu creio em milagres, se seu coração vibra com essa possibilidade. Nos anos finais de sua vida, quando seu corpo estava consumido pelo sofrimento, Padre Pio recebia visitas místicas que o deixavam em êxtase. Em uma dessas visões, ele viu o mundo atual, com toda a sua tecnologia, confusão e afastamento de Deus. Viu pessoas constantemente conectadas a dispositivos, mas desconectadas de suas almas. Viu o aumento das doenças mentais, dos vazios existenciais, das crises financeiras. Mas então, em meio a esse cenário desolador, viu uma intervenção divina que começaria de forma sutil, como pequenas gotas de chuva antes de uma tempestade, e depois se intensificaria até se tornar um verdadeiro dilúvio de graça. O mais extraordinário dessa visão é que ele viu que essa intervenção começaria exatamente quando as pessoas estivessem no limite de suas forças, quando não houvesse mais para onde correr, quando os recursos humanos estivessem esgotados, quando parecerem não haver mais esperança. Exatamente nesse momento, Deus manifestaria seu poder de maneiras nunca antes vistas. Se você chegou a um ponto onde não sabe mais o que fazer, onde suas forças acabaram, onde a esperança parece distante, alegre-se. Você está precisamente na posição onde os maiores milagres acontecem. Poucos sabem, mas Padre Pio mantinha um diário secreto onde registrava suas visões mais intensas. Este diário ficou guardado por décadas, protegido por seus confidentes mais próximos. Recentemente, partes desse diário começaram a ser reveladas, e o que encontramos nele é assombroso. Ele descreve com precisão o mundo atual e menciona um período que chama de Grande Purificação Global. Um tempo onde tudo o que não está firmado em bases sólidas seria sacudido. Ele viu economias inteiras desmoronando, sistemas de saúde sobrecarregados, relações internacionais tensas. Mas em meio a esse caos, viu algo ainda mais extraordinário. Pessoas comuns, sem posições de destaque ou poder, sendo usadas como canais de milagres que desafiariam toda a lógica humana. Ele viu curas acontecendo pelo simples toque, provisões financeiras surgindo do nada, reconciliações em famílias que pareciam irremediavelmente destruídas. E mais impressionante, viu que esses milagres aconteceriam principalmente com pessoas que tinham sido profundamente feridas, mas que não permitiram que suas feridas transformassem seus corações em pedra. Se suas dores têm sido intensas, mas seu coração ainda consegue se compadecer dos outros, escreva: meu coração ainda sente, e prepare-se para ser um canal desses milagres extraordinários. O aspecto mais revelador das profecias de Padre Pio é que ele não apenas viu os problemas que enfrentaríamos, mas também suas soluções divinas. Para cada desafio que previu, ele também viu o correspondente milagre que Deus realizaria. Para as doenças inexplicáveis que surgiriam, viu curas sobrenaturais. Para as crises financeiras devastadoras, viu provisões milagrosas. Para os corações partidos por traições e abandonos, viu restaurações que pareceriam impossíveis. E o mais interessante, ele viu que esses milagres não seriam distribuídos aleatoriamente, mas direcionados especificamente para aqueles que, em meio à dor, mantiveram seus corações abertos a Deus. Não necessariamente os mais religiosos ou os que frequentam igrejas regularmente, mas aqueles que, mesmo feridos, não permitiram que o cinismo e a amargura dominassem seus corações. Aqueles que, mesmo questionando, nunca deixaram de acreditar que existe um propósito maior por trás de cada provação. Se você se identifica com essa descrição, declare em voz alta:
Eu abro meu coração para receber o impossível e sinta como o ambiente espiritual ao seu redor começa a mudar. Há um detalhe pouco conhecido sobre Padre Pio. Ele frequentemente acordava no meio da noite, banhado em lágrimas. Quando perguntado sobre o motivo desse choro, ele explicava que estava experimentando simultaneamente duas emoções aparentemente contraditórias. Uma tristeza profunda pelas dores que a humanidade enfrentaria nos últimos tempos e uma alegria indescritível pelos milagres extraordinários que Deus realizaria exatamente nesses momentos de maior escuridão. Ele comparava esse sentimento ao de uma mãe em trabalho de parto. A dor é real, intensa, parece que vai durar para sempre, mas é apenas o prelúdio de uma alegria que fará toda a dor ser esquecida. Se você está passando por uma dor que parece insuportável neste momento, lembre-se, você não está em um processo de morte, mas de nascimento. Algo novo, algo extraordinário está prestes a nascer em sua vida. Deixe nos comentários, estou em processo de renascimento, se algo em seu espírito confirma essa verdade. O mundo está realmente em perigo, exatamente como Padre Pio previu. Mas o perigo maior não está nos eventos externos, e sim no risco de perdermos a esperança, de permitirmos que nossas dores fechem nossos corações, de concluirmos que Deus nos abandonou, quando, na verdade, Ele nunca esteve tão perto. A profecia não foi dada para nos amedrontar, mas para nos preparar, para nos alertar que quando tudo parecer perdido, é exatamente quando devemos abrir ainda mais nossos corações para a manifestação divina que está a caminho. Você não chegou até esta mensagem por acaso. Seu nome foi sussurrado no ouvido espiritual do Padre Pio, quando ele teve estas visões. Ele viu seu rosto, suas lágrimas, suas noites de insônia. Mas viu também seu futuro glorioso, viu o momento exato em que seu choro se transformará em dança, em que seu luto se converterá em alegria transbordante. E esse momento está mais próximo do que você imagina. As profecias de Padre Pio estão se cumprindo agora, diante de nossos olhos. O mundo que ele viu em suas visões místicas é exatamente o mundo em que vivemos hoje, confuso, agitado, cheio de dores que parecem não ter solução. Mas lembre-se sempre, ele não viu apenas o problema. Viu também a solução divina. E essa solução tem seu nome gravado nela. Quando Padre Pio contemplou as visões sobre nosso tempo, ficou especialmente impactado com o aumento do que ele chamou de doenças da alma. Depressão, ansiedade, pânico, vazio existencial. Ele viu pessoas aparentemente bem-sucedidas por fora, mas devastadas por dentro. Viu relações superficiais, substituindo conexões verdadeiras. Viu famílias vivendo sob o mesmo teto, mas separadas por muros invisíveis de incompreensão e ressentimento. Esse cenário parece familiar, não é? Olhamos ao redor e vemos exatamente o que ele previu. Mas Padre Pio também viu o antídoto divino para essas doenças da alma, um derramamento especial de graça que traria cura interior para feridas antigas, que restauraria relacionamentos destruídos, que preencheria vazios existenciais com um sentido de propósito tão claro, que transformaria até os mais céticos em testemunhas vivas do poder divino. Esse derramamento não viria como um prêmio para os perfeitos, mas como um presente para os quebrantados. Não seria destinado àqueles que nunca caíram, mas àqueles que, mesmo caindo repetidamente, continuaram se levantando, se arrastando se necessário, em direção à luz. Se você se sente quebrantado, ferido, longe da perfeição, mas ainda assim busca a luz, mesmo que seja apenas um vislumbre dela em meio à escuridão, saiba que você é exatamente o tipo de pessoa que Padre Pio viu recebendo esses milagres extraordinários. Escreva: sou imperfeito, mas busco a luz. Se essa descrição toca seu coração,
Um dos aspectos mais intrigantes das profecias de Padre Pio é que ele viu uma relação direta entre a intensidade das provações e a magnitude dos milagres que viriam. Quanto mais profunda a escuridão, mais resplandecente seria a luz. Quanto mais devastadora a seca, mais abundante seria a chuva de bênçãos. Quanto mais dolorosa a ferida, mais extraordinária seria a cura. Ele explicava que essas provações intensas não eram punição, mas preparação, como um cirurgião que precisa cortar mais profundamente quando o problema está nas camadas mais internas do corpo. Se suas provações têm sido excepcionalmente intensas, se você tem enfrentado desafios que parecem desproporcionais, se tem se perguntado por que tanto sofrimento, alegre-se. Segundo a visão de Padre Pio, a intensidade da sua dor é apenas um indicador da grandeza do milagre que está sendo preparado para você. Comente: aceito a preparação divina, se você está disposto a ver suas provações sob essa nova perspectiva. Nos últimos meses de sua vida, quando seu corpo estava consumido pela doença e pelo sofrimento, Padre Pio teve uma visão que o deixou em êxtase por horas. Ele viu o que chamou de grande reversão divina, um período em que Deus inverterá situações aparentemente irreversíveis, transformará maldições em bênçãos, converterá perdas em ganhos extraordinários. Viu pessoas que haviam perdido tudo repentinamente, recebendo em dobro. Viu doenças declaradas terminais desaparecendo sem deixar vestígios. Viu relacionamentos destruídos, sendo não apenas restaurados, mas elevados a um nível de intimidade e amor que nunca haviam experimentado antes. O mais fascinante é que ele viu que esses milagres não seriam privilégio de alguns poucos sortudos, mas estariam disponíveis para todos aqueles que mantivessem seus corações abertos e receptivos, especialmente em meio à dor. Ele comparou esse estado de receptividade a uma vela acesa em um quarto escuro. Não importa quão densa seja a escuridão, a pequena chama continua brilhando, recusando-se a se apagar. Se apesar de tudo o que você tem passado, ainda existe em seu coração uma pequena chama de fé, uma tênue esperança de que dias melhores virão, saiba que você está mais do que qualificado para receber esses milagres extraordinários. Declare em voz alta: minha chama continua acesa, apesar de tudo, e sinta como essa declaração ecoa no reino espiritual. Um aspecto particularmente revelador das profecias de Padre Pio é que ele viu que esses tempos de provação serviriam como um grande divisor de águas entre dois tipos de pessoas: aquelas que permitiriam que a dor endurecesse seus corações, tornando-as amargas, cínicas, fechadas para o transcendente, e aquelas que, apesar da intensidade do sofrimento, escolheriam manter seus corações macios, abertos, receptivos. O interessante é que ele viu que a intensidade da dor seria semelhante para ambos os grupos. A diferença não estaria na quantidade de provações, mas na resposta interior a elas. E essa resposta, essa escolha aparentemente pequena de como reagir internamente à dor, determinaria quem estaria posicionado para receber a onda de milagres que viria a seguir. Se você tem sentido seu coração endurecer com as dificuldades, se tem percebido amargura e ressentimento crescendo dentro de si, faça agora mesmo uma escolha consciente. Escolho manter meu coração macio, apesar das cicatrizes. E se já fez essa escolha, mesmo sem saber da profecia, confirme escrevendo: meu coração está disponível para o impossível. Uma das revelações mais surpreendentes que Padre Pio recebeu foi sobre o papel fundamental da gratidão antecipada nos milagres dos últimos tempos. Ele viu que, enquanto muitos continuariam na postura de só acredito quando ver, aqueles que receberiam os maiores milagres seriam os que adotassem a postura de agradeço antes mesmo de ver.
Ele viu pessoas agradecendo por curas enquanto ainda estavam doentes, agradecendo por provisão financeira enquanto as contas ainda estavam vencidas, agradecendo por restauração familiar enquanto o conflito ainda estava em seu auge. E viu que essa gratidão antecipada não era uma técnica ou um método, mas uma profunda declaração de fé. Uma forma de afirmar que confiamos mais nas promessas de Deus do que nas circunstâncias visíveis. Se você está enfrentando uma situação que parece não ter solução, experimente isso agora mesmo. Agradeça como se o milagre já tivesse acontecido. Não como uma fórmula mágica, mas como uma declaração sincera de confiança em quem prometeu e é fiel para cumprir. Escreva: agradeço antecipadamente pelo meu milagre. E observe como essa simples declaração começa a mudar a atmosfera espiritual ao seu redor. Há um fenômeno interessante que Padre Pio observou em suas visões sobre nossos tempos. Ele viu que, enquanto o mundo se tornava cada vez mais ruidoso e agitado, com informações, distrações e estímulos constantes, os maiores milagres aconteceriam nos momentos de silêncio e quietude. Viu pessoas sendo curadas enquanto simplesmente descansavam em silêncio. Viu soluções miraculosas surgindo durante momentos de contemplação tranquila. Viu relacionamentos sendo restaurados em períodos de calma reflexão. Esse contraste não é coincidência. Ele explicava que, assim como precisamos silenciar o ruído externo para ouvir um sussurro, precisamos aquietar nossa agitação interior para perceber a suave operação divina em nossas vidas. O barulho não é apenas físico, mas também emocional e mental. A constante preocupação, o medo incessante, a ansiedade persistente. Quando conseguimos, mesmo que por breves momentos, aquietar esse tumulto interior, abrimos espaço para experimentar o sobrenatural de formas que nosso agitado estilo de vida moderno raramente permite. Se você sente que está constantemente agitado, física e emocionalmente, reserve alguns minutos hoje, após ler esta mensagem, para simplesmente ficar em silêncio. Não pedindo nada, não implorando, apenas estando presente e receptivo. E depois comente: busquei o silêncio e encontrei paz, para compartilhar sua experiência. À medida que seus dias na Terra se aproximavam do fim, as visões de Padre Pio tornavam-se cada vez mais vívidas e específicas. Numa dessas visões finais, ele viu pessoas que haviam sido profundamente feridas pela vida. Traídas, abandonadas, rejeitadas, repentinamente se tornando canais de cura para outros. Viu aqueles que haviam enfrentado dificuldades financeiras devastadoras, tornando-se instrumentos de provisão milagrosa. Viu pessoas que haviam passado por depressão profunda, levando alegria inexplicável a corações quebrantados. Essa inversão divina não era coincidência. Ele explicava que nossas feridas, quando entregues a Deus, não apenas são curadas, mas são transformadas em canais de cura para outros. Nossas cicatrizes tornam-se credenciais, não de vitimização, mas de autoridade espiritual, como o próprio Padre Pio, que através de suas chagas dolorosas tornou-se canal de curas milagrosas para inúmeras pessoas. Se você tem cicatrizes profundas, emocionais, físicas, espirituais, financeiras, e deseja que elas sejam transformadas de marcas de dor em canais de bênção para outros, declare em voz alta: entrego minhas feridas para serem transformadas em fontes de cura. E observe como essa entrega sincera começa a abrir portas que você jamais imaginou possíveis. Um dos aspectos mais comoventes das visões de Padre Pio é que ele viu que nos momentos mais críticos das provações globais, Deus levantaria consoladores improváveis, pessoas que, aos olhos do mundo, pareceriam completamente inadequadas para oferecer consolo ou orientação, mas que, por terem experimentado e superado dores semelhantes, estariam singularmente equipadas para ajudar outros. Ele viu ex-viciados ajudando dependentes a encontrar libertação.
Viu pessoas que haviam enfrentado falência financeira, orientando outros a reconstruir suas vidas. Viu quem passou por doenças graves, transmitindo esperança a doentes terminais. O denominador comum entre esses consoladores improváveis não era a perfeição ou a ausência de cicatrizes, mas justamente o oposto. Eram suas cicatrizes, quando transformadas pelo amor divino, que os capacitavam a tocar feridas que outros não conseguiam nem se aproximar. Se você se sente inadequado, marcado demais pelo sofrimento para ser útil a alguém, repense. Talvez suas marcas sejam exatamente sua maior qualificação para a missão que Deus tem para você nestes tempos. Comente: disponibilizo minhas cicatrizes para o consolo divino, se você está disposto a permitir que suas dores passadas se tornem consolo presente para outros que sofrem. Finalizando este primeiro capítulo da revelação de Padre Pio, é fundamental entendermos que estamos realmente vivendo os tempos que ele viu em suas visões místicas. O mundo está em perigo, não apenas físico, mas espiritual, emocional, existencial. As estruturas que antes ofereciam segurança estão sendo sacudidas. Verdades que pareciam inabaláveis estão sendo questionadas. Instituições que prometiam proteção estão falhando. Mas em meio a esse cenário aparentemente desolador, uma verdade permanece. Deus não abandonou seus filhos. Na verdade, é precisamente nos momentos de maior escuridão que sua luz mais claramente se manifesta. As profecias de Padre Pio não foram dadas para nos amedrontar, mas para nos preparar, para nos lembrar que, quando tudo parece perdido, é exatamente quando estamos mais próximos de experimentar o sobrenatural de maneiras que jamais imaginaríamos possíveis. À medida que avançamos para o próximo capítulo desta revelação, uma coisa é certa: você não está onde está por acaso. Suas dores, suas lutas, suas noites de insônia, nada disso passou despercebido. Cada lágrima foi contada, cada suspiro foi ouvido. E agora, precisamente quando o mundo parece desmoronar, quando suas forças parecem esgotadas, é o momento exato que Deus escolheu para manifestar seu poder extraordinário em sua vida. O alerta divino está soando, a profecia está se cumprindo, o mundo está realmente em perigo. Mas você, meu amigo, foi escolhido para ver além do perigo, para testemunhar e experimentar a maior manifestação da glória divina que esta geração já viu. Prepare seu coração, o melhor ainda está por vir. Enquanto as nações tremem e os poderosos vacilam, uma verdade antiga sussurrada pelo Padre Pio ressoa mais forte que nunca. Ore, espere e não se preocupe. Parece um conselho simples demais para tempos tão turbulentos, mas nessas 3 ações reside um poder que desafia toda a lógica humana. A oração abre os canais espirituais para o impossível fluir. A espera não é passividade, mas um posicionamento ativo de confiança. E a ausência de preocupação é a declaração mais poderosa de fé que podemos fazer em um mundo dominado pelo medo. As visões de Padre Pio sobre nosso tempo não focavam apenas nas dificuldades globais, guerras, pandemias, colapsos econômicos, mas também nas batalhas pessoais que cada coração enfrentaria. Ele viu pessoas lutando com dores indescritíveis, carregando fardos pesados demais para suportar sozinhas. Viu o aumento do que chamava de desolação espiritual. Aquela sensação sufocante de que Deus está distante, indiferente ou até mesmo ausente. Essa desolação, explicava ele, não seria sinal de abandono divino, mas parte do processo de purificação e preparação. Como o agricultor que poda a videira não para prejudicá-la, mas para que produza mais fruto, essa aparente ausência seria, na verdade, um convite para uma intimidade mais profunda, uma fé mais madura, uma confiança não baseada em sentimentos ou circunstâncias externas, mas, na verdade, imutável do amor de Deus.
Se você tem se sentido espiritualmente seco, como se suas orações batessem em um céu de bronze, como se Deus tivesse se esquecido de você, não desanime. Segundo a visão de Padre Pio, essa sensação é frequentemente o prelúdio dos maiores milagres. Escreva: confio além dos meus sentimentos. Se você está disposto a perseverar, mesmo quando não sente a presença divina. Um fenômeno que Padre Pio observou repetidamente em suas visões sobre nosso tempo foi o que ele chamava de sincronicidades divinas. Acontecimentos aparentemente coincidentes que, vistos com olhos espirituais, revelavam a minuciosa orquestração divina nos bastidores de nossas vidas. Ele viu pessoas encontrando exatamente a pessoa certa no momento exato para uma necessidade específica. Viu portas se abrindo precisamente quando todas as outras haviam se fechado. Viu recursos chegando no último momento possível, não um minuto antes, nem depois do necessário. Essas sincronicidades, explicava ele, não seriam coincidências aleatórias, mas evidências tangíveis da amorosa intervenção divina em nossas vidas. O problema é que, em meio à agitação e preocupação constantes, muitas dessas coincidências divinas passariam despercebidas, sendo atribuídas ao acaso ou à sorte. Um dos segredos para experimentar mais desses milagres cotidianos seria desenvolver o que ele chamava de atenção espiritual, a capacidade de perceber a mão de Deus mesmo nos detalhes aparentemente insignificantes de nossas vidas. Reflita. Você tem notado essas sincronicidades em sua própria vida? Pequenos acasos que, vistos em retrospecto, revelam um cuidado divino meticuloso? Comente: tenho visto sincronicidades divinas, e compartilhe uma dessas experiências para encorajar outros que talvez estejam tendo dificuldade em perceber essa orquestração divina em suas próprias vidas. Em uma de suas visões mais impactantes sobre nosso tempo, Padre Pio viu o que descreveu como milagres do impossível, intervenções divinas que desafiariam completamente as leis naturais e as possibilidades humanas. Viu dívidas que levariam décadas para serem pagas sendo miraculosamente canceladas. Viu relacionamentos tão profundamente destruídos por mágoas e traições que especialistas declarariam irrecuperáveis sendo restaurados em questão de dias. Viu doenças que a medicina moderna considerava terminais simplesmente desaparecendo, sem deixar vestígios. O mais extraordinário dessa visão é que ele viu esses milagres do impossível acontecendo principalmente com pessoas que haviam chegado ao limite absoluto de suas forças. Aquelas que haviam tentado de tudo, esgotado todos os recursos humanos e finalmente chegado à conclusão de que apenas um milagre poderia resolver sua situação. É como se Deus esperasse até que reconhecêssemos nossa completa impotência para então manifestar seu poder ilimitado. Se você chegou a esse ponto de rendição total, onde reconhece que apenas um milagre divino pode resolver sua situação, alegre-se. Segundo a visão de Padre Pio, você está precisamente na posição onde os maiores milagres acontecem. Declare em voz alta: reconheço minha total dependência de um milagre divino, e sinta como essa declaração sincera começa a movimentar os céus em seu favor. Um aspecto particularmente comovente das profecias de Padre Pio sobre nossos dias é que ele viu um aumento extraordinário do que chamava de intervenções marianas. Situações onde Maria, a mãe de Jesus, interviria de forma especial na vida das pessoas, especialmente aquelas enfrentando dificuldades aparentemente insuperáveis. Ele a via como uma mãe amorosa, incansável em sua intercessão por seus filhos espirituais, particularmente atenta àqueles que o mundo havia esquecido ou rejeitado. Padre Pio tinha uma devoção especial a Maria e frequentemente falava sobre como ela acelerava os milagres divinos através de sua intercessão poderosa.
Via-a como uma facilitadora celestial, capaz de apresentar nossas necessidades ao seu filho de uma maneira única, com a autoridade e intimidade que só uma mãe possui. Se você está enfrentando uma situação que parece não ter solução, considere convidar Maria para interceder por você, como faria com uma mãe terrena a quem confia plenamente. Muitos testemunhos confirmam o que Padre Pio viu em suas visões, que situações aparentemente impossíveis encontram soluções milagrosas quando entregues à sua intercessão maternal. Escreva: Maria, interceda por mim. Se você deseja convidar essa poderosa intercessora para apresentar suas necessidades ao trono da graça. Nos momentos mais intensos de suas visões, Padre Pio via o que descrevia como batalhas espirituais invisíveis, acontecendo simultaneamente às crises visíveis em nosso mundo. Via exércitos de anjos e demônios disputando territórios espirituais, com consequências diretas em nossas vidas físicas, emocionais e relacionais. Explicava que muitas das dificuldades aparentemente inexplicáveis que enfrentamos, ataques súbitos de ansiedade, pensamentos opressivos de derrota, conflitos relacionais que surgem do nada, são frequentemente reflexos dessas batalhas invisíveis. O aspecto mais encorajador dessas visões é que ele sempre via a vitória final pertencendo a Deus, e aqueles que escolhiam permanecer ao seu lado, independentemente das circunstâncias. A chave para experimentar essa vitória em nossas próprias vidas, explicava, não está em nossa força ou capacidade de lutar, mas em nosso posicionamento, em saber de que lado estamos e em nome de quem lutamos. Uma simples declaração como, estou do lado de Deus nesta batalha, seria suficiente para mobilizar legiões de anjos em nosso favor. Se você tem se sentido espiritualmente atacado, oprimido por pensamentos de derrota e desespero, faça essa declaração agora mesmo e observe como a atmosfera espiritual ao seu redor começa a mudar. Deixe nos comentários, declaro minha posição ao lado de Deus, para selar espiritualmente esse posicionamento. Uma revelação particularmente reconfortante que Padre Pio recebeu sobre nossos tempos foi o que chamou de equalização divina. Situações onde Deus permitiria que pessoas boas, fiéis e dedicadas experimentassem dificuldades semelhantes ou até maiores que aquelas enfrentadas por pessoas que viviam de forma contrária aos princípios divinos. Essa aparente injustiça seria, na verdade, parte de um plano maior de redenção e restauração. Ele explicava que, assim como um médico por vezes precisa causar dor temporária para promover cura permanente, Deus permite certas provações não como punição, mas como preparação para uma bênção maior. Essa compreensão oferece uma perspectiva completamente nova sobre o sofrimento, não como sinal de abandono divino ou falha pessoal, mas como evidência de um cuidado meticuloso que se importa mais com nossa cura permanente do que com nosso conforto temporário. Se você tem se questionado por que eu tenho buscado fazer o certo e ainda assim sofro tanto, permita que essa revelação ofereça uma nova perspectiva sobre suas provações. Escreva, aceito o processo de cura divina. Se você está disposto a ver suas dificuldades como parte desse cuidado meticuloso, e não como punição ou abandono. Nas semanas finais de sua vida terrena, quando seu corpo estava extremamente debilitado, mas seu espírito extraordinariamente vívido, Padre Pio teve uma visão que o deixou em lágrimas de alegria por horas. Ele viu o que chamou de grande reconciliação divina, um período em que Deus restauraria relacionamentos aparentemente irrecuperáveis, reconectaria corações que haviam sido separados por mágoas profundas, reuniria famílias despedaçadas por conflitos aparentemente irreconciliáveis,
Viu pais e filhos que não se falavam há anos sendo reconciliados de formas que desafiariam qualquer explicação psicológica. Viu casamentos à beira do colapso repentinamente renovados por um amor mais profundo que o inicial. Viu amizades destruídas por traições sendo restauradas com uma confiança ainda maior que antes da ruptura. E o mais impressionante, viu que essas reconciliações não seriam fruto de esforços humanos ou técnicas de comunicação, mas de uma intervenção divina direta que tocaria os corações envolvidos de formas inexplicáveis, removendo mágoas antigas, como quem remove uma pedra pesada de um jardim. Se você tem relacionamentos destruídos que parecem além de qualquer possibilidade de restauração, alegre-se. A grande reconciliação que Padre Pio viu pode estar mais próxima do que você imagina. Comente, creio na restauração do impossível, se você deseja ver essa profecia se cumprindo em seus relacionamentos. Um aspecto particularmente intrigante das visões de Padre Pio sobre nossos tempos era o que ele chamava de prosperidade redefinida. Um período em que Deus redefiniria completamente o conceito de riqueza e abundância, especialmente para aqueles que haviam enfrentado dificuldades financeiras devastadoras. Viu pessoas que haviam perdido tudo materialmente, repentinamente, descobrindo formas de provisão que não dependiam das estruturas econômicas convencionais. Viu soluções criativas surgindo em meio à escassez, oportunidades inesperadas aparecendo quando todas as portas pareciam fechadas. Mas mais do que provisão material, viu uma nova compreensão de riqueza emergindo. Uma onde os relacionamentos verdadeiros, a paz interior e a conexão espiritual seriam reconhecidos como as verdadeiras riquezas, mais valiosas que qualquer conta bancária. Isso não significa que Deus não se importa com nossas necessidades materiais. Pelo contrário, Padre Pio viu milagres extraordinários de provisão financeira acontecendo precisamente nos momentos de maior escassez. Mas viu também que essas provisões viriam acompanhadas de uma sabedoria renovada sobre o verdadeiro significado de prosperidade. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, faça essa oração. Peço não apenas provisão, mas uma nova compreensão de prosperidade. E observe como essa mudança de perspectiva começa a abrir portas que você jamais imaginaria possíveis. Em suas contemplações sobre o futuro da humanidade, Padre Pio viu o que descreveu como redes de graça, conexões invisíveis entre pessoas que, sem necessariamente se conhecerem pessoalmente, estariam espiritualmente unidas em propósito e oração. Viu essas redes se formando espontaneamente, guiadas pelo Espírito Santo, criando canais de bênção e proteção que transcendiam distâncias físicas e diferenças culturais. Viu pessoas sendo divinamente guiadas a orar por desconhecidos no exato momento de sua maior necessidade. Viu recursos fluindo de forma aparentemente aleatória, mas perfeitamente orquestrada para atender necessidades específicas no momento exato. Viu conhecimentos e habilidades sendo compartilhados precisamente quando e onde eram mais necessários. Essas redes de graça não seriam estruturas formais ou organizações, mas conexões espirituais fluidas, formadas e mantidas pelo próprio Deus para sustentação mútua nos tempos mais difíceis. Se você sente em seu coração o desejo de fazer parte dessas redes, declare agora: disponho-me a ser um canal nas redes divinas de graça. E esteja atento aos impulsos divinos que podem guiá-lo a abençoar alguém que talvez nunca conheça pessoalmente, mas que está divinamente conectado a você nessas redes espirituais. Nos momentos finais de sua vida terrena, quando a cortina entre os mundos parecia cada vez mais tênue, Padre Pio teve uma visão que o encheu simultaneamente de temor e esperança. Viu o que chamou de grande separação,
Um período em que as escolhas internas de cada pessoa se tornariam cada vez mais evidentes em suas manifestações externas. Não seria uma separação imposta de fora, mas uma revelação do que já existia dentro de cada coração. Viu pessoas que exteriormente professavam fé, mas interiormente cultivavam amargura, gradualmente manifestando essa escuridão interior em suas palavras, decisões e relacionamentos. E viu pessoas aparentemente simples, sem posições de destaque ou reconhecimento, mas com corações sinceramente voltados para o bem, gradualmente irradiando uma luz interior que se tornaria impossível de esconder. Essa grande separação não seria um julgamento divino, mas uma manifestação natural da lei espiritual, de que o que está dentro eventualmente vem para fora. A mensagem dessa visão é clara. Nestes tempos, mais do que nunca, precisamos cuidar diligentemente do nosso jardim interior, dos pensamentos que cultivamos, das emoções que alimentamos, das intenções que abrigamos, porque tudo isso, inevitavelmente, se manifestará em nossa realidade externa. Escreva: escolho cultivar luz em meu interior. Se você deseja fazer parte daqueles que, independentemente das circunstâncias externas, irradiam luz em tempos de escuridão. À medida que chegamos ao final deste segundo capítulo da revelação de Padre Pio, é importante compreendermos que estamos verdadeiramente vivendo os tempos que ele viu em suas visões místicas. O mundo está realmente em perigo. Não apenas o mundo físico, com suas crises econômicas, conflitos geopolíticos e desastres naturais, mas também o mundo interior de cada pessoa, com suas batalhas invisíveis, suas dúvidas atormentadoras, seus medos paralisantes. Mas a mensagem final de Padre Pio sobre estes tempos não era de desespero, e sim de extraordinária esperança. Ele via estes tempos não como o fim de uma história, mas como o doloroso processo de parto de uma nova era. Uma era onde o divino e o humano se encontrariam de formas nunca antes experimentadas. Via as dores atuais não como punição, mas como contração de parto, intensas, aparentemente intermináveis, mas com um propósito glorioso. E via que aqueles que conseguissem manter seus corações abertos, macios e receptivos, apesar da intensidade da dor, seriam os primeiros a testemunhar e experimentar o nascimento dessa nova realidade. Se seu coração ressoa com esse chamado, com essa visão de esperança em meio à escuridão, declare agora mesmo: estou pronto para testemunhar o nascimento do novo. E prepare-se para ver em primeira mão a manifestação extraordinária da graça divina que Padre Pio viu para nossos dias. O mundo está em perigo, sim, mas você, meu amigo, está no limiar de experimentar o mais extraordinário derramamento de graça que esta geração já testemunhou. Mantenha seu coração aberto. A alvorada está mais próxima do que você imagina. O medo é o mais distante de Deus que um coração pode chegar. Esta frase, sussurrada por Padre Pio a um confidente nos seus últimos dias, condensa uma verdade profunda sobre os tempos em que vivemos. O santo via o medo não apenas como uma emoção desagradável, mas como uma verdadeira barreira espiritual, um véu espesso que nos impede de perceber a presença constante e amorosa de Deus em nossas vidas. E em suas visões sobre nosso tempo, ele via esse medo como a arma mais poderosa usada contra a humanidade. Guerras, doenças, crises econômicas, tudo isso gera medo. Mas Padre Pio percebia algo mais profundo. Não são os eventos externos que têm o poder de realmente nos devastar, mas o medo que sentimos diante deles. É o medo que paralisa nossa fé, que obscurece nossa percepção, que nos faz tomar decisões baseadas em desespero em vez de confiança. Em suas visões, ele via pessoas sendo literalmente consumidas, não pelos problemas em si, mas pelo medo que sentiam diante deles.